Bom, galera, então a gente tem mais um conceito muito importante que a gente tem que estudar, né? E cai muito na prova, que é a inversa, a função. Inversa de uma função ou função inversa, tá? Inversa de uma função. Então, vamos seguir aqui um roteirinho. Que é em função inversa, né? Então, o que a gente tem para falar da função inverse, né? Bom, a função inversa, né? Se você tem uma função, tá? Vamos primeiro definir uma coisa importante, que é a função identidade. Função, tá? Identidade. Tá? A função identidade é uma função, a gente chama, é uma função de A para A, né? Então o que ela fala? É que se você tiver uma função de A para A, vai dar a mesma coisa, que vai ser tipo a variável vai ser o resultado da função, tá? Então essa é a função identidade, tá? Então essa é a função identidade. A função, então a gente define função inversa. Função inversa. Perdoe minha letra feita muito cagada aqui, porque é meio foda fazer isso aqui, né? Então, seja uma função de A em B, né? Sendo A e B contido nos reais, né? A gente denomina a função inversa, a gente escreve assim, ó, tá? Função inversa, tá? Uma função tal que leva de B em A, né? Tendo que você tem se somente se o GOF, né? Ou seja, vamos chamar isso aqui G, tá? Então você tem uma função G, tá? Aqui também a gente representa como isso aqui, tal que o GOF dela é igual ao próprio a função identidade, que também é igual ao FOG dela, tá? Ou seja, como G é a função inversa, então a inversa da função é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? Se você colocar a função inversa dentro da função, vai dar a função identidade. Se você colocar a função dentro da função inversa da identidade, então que é para garantir a ida e a volta, né? Então a função tem que ser ida e volta, tá? Então para isso vamos dar uns exemplos aqui, ó. O exemplo 1 é a função tá? A função x, y igual a x a nona, né? Então veja o seguinte, a função inversa dela vai ser aquela que, se você colocar o x, vai dar o y, né? Então é a mesma coisa que a gente fizer isso aqui, ó. Raiz nona de x, tá? Então veja que se você fizer o GOF, então vamos ter, então se f de x é igual a x elevado a 9, então f de g de x vai ser de y, né? Opa, tá? Isso aqui vai dar x, tá? No x. Então se você colocar uma dentro da outra, né? Desculpa, na verdade, vamos voltar, né? Então se você tem f de x igual a x elevado a 9, a função inversa de x, que a gente chama de g também, g de x, tá? Não é que todo g de x vai ser inversa, estamos só chamando de g de x, vai ser igual a, tá? Então você tem que, resumindo, f de x igual a x a 9 e f de menos x igual a raiz de 9. Então se você fizer f de x, você vai ter 9 elevado, né? Isso aqui vai dar x. Se você tiver agora o contrário, faz raiz de x elevado a 9, isso aqui vai dar x. Então deu a função identidade. Então elas são funções inversas. Aliás, ok? Então vamos continuar aqui. Tem que ter muito papel ainda para usar.
consequentemente, vamos dar um outro exemplo, né? Vou usar lápis aqui que... Então, se você tem a função de a em b, que a função é a função, né? A função é a função linear, ax mais b, ou seja, f de x igual a x mais b. Então a função inversa, né, vai ser o contrário disso aqui, né? Então é uma que dá, que se você substituir vai ter que dar x também. Então você faz, ó, função y menos b sobre a. Então a função, como é em x, né, vai ser x menos b sobre a, tá? Então essa é a função inversa. Se você substituir aqui uma na outra, vai dar também x, tá? Sendo que o a tem que ser diferente de zero, né? Porque senão não existe isso aqui, tá? Essa divisão. Não esqueçam disso. Agora, se você pegar, por exemplo, um terceiro exemplo aqui, a função x ao quadrado, né? Ela não tem inversa. Então ela não tem inversa. Ela não tem inversa, então com isso que você, tipo, g de x seria raiz de x, só que nos reais ela não é válida, porque para números negativos aqui não tem solução, então não é válido, tá? Então não ia bater. Por exemplo, se você tiver gof, né, sendo que g de x é a inversa de menos 2, por exemplo, tá? De menos 2 seria a mesma coisa que o gof de menos 2, que é igual a g a quarta, né? Porque menos 2 elevado ao quadrado é 4, só que a raiz de 4 é 2, né? Que é diferente de e se você tiver não, esse exemplo não foi muito bom, esquece isso aqui. Mas veja pelo seguinte fato: essa função aqui, ela não é sobrejetiva, tá? Essa função aqui não é sobrejetiva, então ela não tem inversa. Que veja, tá? Então, se você pegar a inversa dela, vai ser isso aqui, ó. Ela é sempre, ó, toda função ela é simétrica com relação à função y igual a x, né? Então veja o seguinte: para valores aqui nesse lado aqui, ela não é definida. Então não tem como essa função aqui ter inversa, porque ela não é definida desse lado. Então não tem como ela ser inversa, tá? Então sempre que você tiver graficamente uma função, por exemplo, a gente deu aqui o exemplo da função ax, né? A função inversa dela, como é que você vai achar graficamente? Você vai traçar uma linha, que é a função x igual a y, só que é a função x, né? Então você vai traçar uma simétrica aqui, ó. Ou seja, tem que ser como se fosse um espelho, né? Então essa aqui é a função inversa dela, tá? Então você tem essa situação. Graficamente você consegue achar a função inversa de uma função, né? Desde que ela tenha a inversa. Bom, é isso aí. Eu vou continuar no outro vídeo aqui, não vai acabar o tempo.